Essa é a vantagem de ter muitos pastores na igreja. O pastor sai e ele tem várias opções e me passou essa missão de compartilhar uma reflexão que eu preparei, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, o 4º Evangelho, tá? No capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o 11. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta ao aprisco das ovelhas, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que Deus abençoe a nossa palavra lida. E eu queria chamar a atenção nesse capítulo, no capítulo 10 de João. Ele está ligado ao capítulo anterior, que é o encontro, nesse capítulo anterior, ao encontro de Jesus com um cego de nascença. E aí houve um questionamento dos discípulos: quem havia pecado, os pais daquele cego, ou se havia pecado ali o motivo da cegueira dele. E Jesus disse que não, mas para que se manifestasse a obra dele, de Deus, naquela vida. Esse era o motivo da cegueira dele de nascença. Bom, para a gente entender isso, o que Jesus fez? Ele, com a saliva, misturou com terra e fez uma pasta. E colocou sobre os olhos daquele cego. E disse para ele: agora vai ao tanque de Siloé e lava. E saiu. Aquele cego foi, lavou e imediatamente ele enxergou. Pela primeira vez, ele enxergou. Isso gerou um conflito entre os fariseus, porque mandaram chamar aquele homem, mandaram chamar os pais daquele homem, e interrogaram. E perguntaram aos pais se aquele jovem havia nascido cego. Os pais confirmaram. E perguntaram se aquele homem que havia curado, se havia sido aquele homem. E os pais mantiveram ali, colocaram a responsabilidade para o filho responder, porque era um beco sem saída. Eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, os pais. E a resposta inteligente foi: pergunta para ele, ele é de maior, ele tem idade para isso. O que nós podemos dizer é que ele nasceu cego. E
E aí os fariseus voltaram-se para o homem e perguntaram: quem fez isso? E ele falou que Jesus havia feito aquilo e disse que havia colocado a mistura, né, que Jesus fez nos olhos. Ele foi lá, lavou os olhos no tanque de Siloé e estava enxergando. Então os fariseus interrogaram de novo: mas como pode ele, sendo pecador, e ainda no dia de sábado, fazer isso? E aí o homem virou para eles, para os fariseus, e disse: olha, como é que pode, eu que faço a pergunta, como é que pode um pecador fazer isso, independente se é sábado? Ele não é pecador, ele não achou que era pecador. E aí os fariseus perguntaram: então quem você acha que ele é? E ele disse: é um profeta. Isso gerou um conflito ali naquele contexto, e os fariseus convidaram a se retirar, ou melhor, expulsaram aquele homem da sinagoga. No Antigo Testamento, o Senhor já alertava aos pastores através do profeta Zacarias. E Deus dizia o seguinte: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Aqueles fariseus fizeram isso. Não reconheceram o milagre de Jesus e expulsaram o homem da sinagoga. Mas é possível distinguir pastor inútil com pastor útil? Ou melhor, útil com inútil? Sim, graças ao Espírito Santo de Deus e o conhecimento da palavra de Deus. Só queria pedir um pouquinho de água, que juntando o ar-condicionado, e eu cantei muito antes, então é possível distinguir através do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. A parábola do bom pastor nos permite entender que ovelhas reconhecem a voz do pastor. Ovelhas reconhecem a voz do pastor. Diz aqui no versículo 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por que que elas o seguem? Porque elas reconhecem a voz do pastor. Naquele tempo, o aprisco, ou o curral, né, ali no contexto do Oriente Médio, ele era mais ou menos assim, um quadrado formado de pedras, e em um dos lados havia uma porta para as ovelhas passarem. Obrigado, meu. Obrigado. Então ele era constituído mais ou menos um quadrado ali, e havia uma porta em um dos lados, para que a ovelha ficasse protegida ali dentro. E o interessante notar aqui que havia um entrosamento e uma confiança, ao ponto do pastor ele chamar as ovelhas da entrada. Ele ficava na entrada e chamava as ovelhas pelo nome. Ele chamava as ovelhas pelo nome. Eu nunca criei ovelhas, né? Mas segundo os pesquisadores, você pode dar nome às ovelhas e elas entendem. Eu acho que até outros animais, cavalo, você dá o nome, parece que ele entende. Eu não entendo muito bem disso, tá? Mas o fato é que chamava as ovelhas pelo nome. E depois desse evento do cego, no primeiro encontro que ele teve com Jesus, e Jesus ficou sabendo dessa história, né, de que ele havia sido expulso da sinagoga, no primeiro encontro, após a cura, porque aquele homem, ele ainda não havia visto Jesus. Ele foi curado, mas ele não tinha visto Jesus, porque ele estava cego naquele momento ali, em que
Ele saiu da presença de Jesus para ir ao tanque de Siloé. E aí, quando ele encontrou com Jesus, né, Jesus perguntou para ele: crês tu no Filho do Homem? E o homem disse: creio, Senhor, e o adorou. Um momento singular. Naquele instante, ele reconheceu a voz do pastor. Ali ele reconheceu a voz do pastor. Naquele instante. É fato que ele percebeu uma estranheza na voz ou nas vozes daqueles que estavam dentro da sinagoga. Aqueles que deveriam pastorear o expulsaram. Expulsaram ele de lá. Ovelhas reconhecem a voz do pastor. A parábola do bom pastor deixa claro que Jesus é a porta das ovelhas. No versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Naquele quadrado de pedras havia uma porta, mas havia o quê? Um guarda ou um porteiro ficava ali protegendo as ovelhas, e era ele que dava autorização para a entrada ou não naquele curral. Ele que dava autorização. Essa era a missão do guarda ou o porteiro, da autorização. Aqueles que não eram autorizados, o que eles faziam? Eles escalavam os muros, porque não era tão alto. Eles escalavam os muros, tá? Por um dos lados. Quem eram estes que escalavam os muros? Os lobos, os ladrões, os salteadores, né? Eles escalavam para tentar pegar aquela ovelha, os lobos. Na tentativa de impedir essa invasão dos intrusos, os que não eram convidados para entrar no curral ou no aprisco, o que o pastor fazia? Ele protegia o muro. Ele colocava espinhos para proteger contra a invasão de lobos. Ele cobria, né, os muros com espinhos. Era a tentativa de proteger aquele rebanho. Então, para entrar no rebanho, Jesus deixa claro aqui, ele deixa claro que ele é a porta. Para entrar no rebanho do Senhor, é preciso passar por ele. É preciso passar por Jesus. Porque ele declara: eu sou a porta. Em outro momento, no capítulo 14, verso 6, Jesus diz que ele é o caminho. Ele é caminho e porta. Então não tem como entrar no rebanho a não ser por ele. A tentativa de entrar no aprisco sem passar por Jesus é o quê? É ladrão. É ladrão. Então vamos tomar cuidado com essa conversa que existe por aí, que para fazer parte do rebanho de Deus, pode ser através de um parente mais próximo, mais intimamente ligado a Jesus. Pegaram? Entenderam? Um parente mais próximo. Então não existe essa mediação para chegar até Jesus. Não existe nenhum tipo de mediação. Então não tem essa história de alguém próximo de Jesus, nem irmão, nem mãe, nem ninguém. É preciso passar por ele para entrar no rebanho do Senhor. Então, muito cuidado, isso não há fundamento nessa conversa ou nessa teoria, suposta teoria. Jesus é a porta das ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e ele é a porta das ovelhas. A parábola do bom pastor, ela deixa bem claro também que Jesus
é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, no versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Parece que o pano de fundo aqui desse texto, da parábola do bom pastor, ele está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, e lá Deus fala através do profeta, dizendo que, colocando sua indignação, aqueles pastores de Israel, que ao invés de cuidar das ovelhas, estavam cuidando de si. E com isso, as ovelhas estavam se dispersando, estavam caindo na mão dos ladrões, dos lobos, né? De tudo quanto era inimigo. Os pastores não estavam cuidando. Então ele faz um alerta ali no capítulo 34, e eu separei um texto que Deus diz assim: suscitarei para elas, as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Mas o profeta está num tempo que é pós-davídico, e não... E aqui deixa nas entrelinhas, quando ele diz o meu servo Davi, dá a entender que é o Messias na linhagem de Davi. E com isso Jesus indiretamente está dizendo o seguinte: eu sou o Messias e eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus, como bom pastor, o que ele faz? Ele chama os seus discípulos e tira para fora do curral judaico. Ele tira seus discípulos de lá, do curral judaico. Foi o que ele fez com aquele homem. Então, aqueles que eram expulsos, ele tirou para fora. E assim formou ali, iniciou os seus seguidores. Ele foi tirando. Começou lá na Galileia, Jerusalém, toda a região da Judéia, Samaria, e por aí foi. Então, Jesus é o bom pastor. E, evidentemente, aquele homem que fora cego, antes de ser expulso da sinagoga, ele estava num curral ouvindo vozes estranhas. Aquela voz soava estranha, tanto é que ele foi questionado com relação à cura. Então, espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu nasci num berço religioso, a minha mãe me trouxe aqui a vida inteira e eu sou questionado por um milagre que aconteceu. Espera aí, tem alguma coisa errada. Que lugar é esse que eu estava? Eu respeitei as leis de Moisés, mas agora veio o Messias, veio o cumprimento das profecias. Jesus é o bom pastor. E interessante também, como hoje é dia do pastor, é que Jesus, ele partilha do título de pastor com aqueles que ele os convoca para o ministério. Como o pastor disse hoje, o ministério da palavra. Então, o título é dele, ele é o bom pastor, mas graciosamente ele partilha. E por isso, o privilégio de carregar esse título. E jamais devemos esquecer que esse título é propriedade dele. Isso me faz perguntar às ovelhas que vozes ou que voz, você procura ouvir. Que voz você procura ouvir? A gente vive num contexto acelerado, um ritmo de vida muito acelerado, pelo volume de informações, que elas são bombardeadas na nossa mente, são bombardeadas pelos nossos planejamentos de vida, pelos objetivos que a gente tem,
de carreira, de profissional, né, pai de família e por aí vai. E nós temos hoje, no cenário, vamos dizer, protestante evangélico, nós temos aí inúmeras igrejas, inúmeros pastores, e a gente precisa perguntar que voz, né, a gente procura. Mas por que, pastor Heleno, por que a gente, por que a ovelha? Porque, às vezes, e eu já vi acontecer, por algumas experiências também, eu presenciei, ovelhas pagam caro pela sua vaidade. Pela sua vaidade, eu já vi igreja numa sucessão pastoral, ela exigir que fosse um pastor altamente intelectual, que tivesse uma influência muito forte no meio social, e coisas trágicas aconteceram naquela igreja, por causa da vaidade, das ovelhas. Nos nossos canais de televisão, também tem pregadores, tem instituições ali, igrejas. O que nós queremos ouvir? Eu disse no início, é possível distinguir distinguir o pastor útil do pastor inútil? Conheça a palavra, busque, através do Espírito Santo, o conhecimento da palavra, conheça a sua instituição, a sua denominação, mas é preciso buscar, porque às vezes a gente confunde a mensagem bíblica, né? Acaba confundindo, e a gente tem pregadores aí que os caras têm uma oratória infinitamente melhor do que a minha, mas o conteúdo da mensagem é um conteúdo de autoajuda, é como se fosse, ele estivesse falando aquilo que você quer ouvir. Aquilo que você quer ouvir. Porque a mensagem evangélica, a mensagem cristã, ela vai incomodar você. Se você quer ouvi-la, quer entendê-la, ela vai incomodar você. Foi semana passada, o pastor Dalto falou alguma coisa na mensagem dele, que eu não me lembro bem, foi no trabalho. Se você, como crente no trabalho, não está incomodando alguém, pelo menos na sua postura, não precisa ser agressivo, mas na sua postura dizer não concordo, não escuto, nunca ouvi, não faz sentido, por uma questão de postura. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem esse comportamento porque ela não conhece, mas ela também não busca. Então é preciso buscar esse conhecimento da palavra, é preciso conhecer a mensagem de Jesus. É preciso entender, ali nos 3 evangelhos do Novo Testamento, que a mensagem central é o reino de Deus, é preciso entender isso. A mensagem central no Evangelho de João é vida eterna. A gente precisa entender, precisa compreender, para não ser vítima de lobos, para não ser vítimas, não vou dizer de ladrões salteadores aqui, de mercenários. Cuidado com o canal que você liga, cuidado com a mensagem que você ouve. Às vezes ela tem uma aparência, ela tem um conteúdo aparentemente bom. Então, é por isso que eu faço essa pergunta. O que você procura ouvir? Cuidado com a sua vaidade. Cuidado. É preciso muita atenção em nosso contexto. É preciso muito cuidado e evitar vozes daqueles que não entram pela porta. Às vezes você pode escutar vozes daqueles que não entraram pela porta.
E para entender o pastor útil, essa distinção do pastor útil e inútil, é preciso entender que a característica de um bom pastor é que ele defende suas ovelhas, mesmo com sua vida correndo perigo. Não foi eu que escrevi, foi Frederick Bruce, um comentarista bíblico. Ele escreveu isso: a característica de um bom pastor é que ele defende suas ovelhas, mesmo com sua vida correndo perigo. Então, para que a vida ressurreta ela seja real para as ovelhas, Jesus precisava o quê? Cumprir a sua missão. Para que isso acontecesse, para que a vida ressurreta das ovelhas acontecesse, era preciso que Jesus cumprisse sua missão, que era, ali no versículo 11, aqui ainda ele diz assim, o bom pastor dá ou expõe a vida pelas ovelhas. E isso nos remete a João, ainda no capítulo de João, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Era preciso que Jesus morresse sim naquela cruz, para que a gente pudesse ter a esperança da vida eterna, o que nós temos hoje. E assim Jesus fez. Ele entregou sua vida para que eu e você nos tornássemos parte do seu rebanho. E juntos nos reuniremos com as ovelhas do primeiro aprisco, aqueles que Jesus retirou do curral judaico. E aí haverá um rebanho e um pastor. O verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Maravilha, né? Haverá um só rebanho e um só pastor. E é com essa declaração do nosso bom pastor, junto com a convicção do apóstolo Paulo, em Efésios, lá 4:6, que nós vamos cantar agora este belíssimo hino. Eu convido que a igreja fique de pé e nós vamos cantar